Bom dia, pessoal. Daremos início agora ao nosso 10º Seminário de Regulação e Concorrência do IBRAC e já passo aqui a palavra ao nosso presidente, René Medrado, para fazer a abertura. E aqui já agradeço ao secretário Regis Dudena pelo comprometimento com o evento, mesmo tendo enfrentado aí questões de agenda. Então, muito obrigado, secretário, pela sua disponibilidade. René, por favor. Matheus, obrigado. Para mim é uma honra abrir o seminário de regulação e concorrência do IBRAC, que já é uma tradição anual. Os temas eles variam ao longo do tempo e hoje é uma honra ter o secretário de Prêmios e Apostas aqui conosco. O Matheus vai fazer a apresentação também do painel. O IBRAC, secretário, tem atuado em várias áreas obviamente relacionadas ao que eu diria que é um direito econômico expandido, né? Então, nós temos aí a área de concorrência, comércio internacional, consumidor, compliance, e aí abrindo também para plataformas digitais, e regulação é um dos que já há mais de década, para não dizer mais, o IBRAC acompanha de maneira muito próxima com o Observatório da Regulação, e outras tantas iniciativas. O IBRAC ele é organizado por diferentes diretorias, as diretorias conduzem os comitês, e dessa forma a gente consegue ter uma participação muito ampla em termos de escritórios, consultorias econômicas e consultorias de toda sorte, de toda natureza, justamente para que a gente tenha como um ente da sociedade civil especializado, capacidade de apresentar ao governo, ao setor público, as ideias e fazer essa ponte, justamente que é o papel do IBRAC. Então, sem mais, devolvo aqui ao Matheus para a condução do evento, parabenizando também todo o comitê pela organização e fazendo aqui a abertura, então, de mais um seminário de regulação e concorrência do IBRAC. Matheus. Em benefício do tempo, aqui já passo a palavra ao José Lessa, que é o nosso coordenador do Comitê de Regulação do IBRAC, já há muitos anos também coordenador do comitê, e que vai liderar esse painel. Lessa, com você. Obrigado, Matheus. Obrigado, Renê. Bom dia para todos. Então, acho que aqui é realmente começar o seminário com esse painel de apostas. É um tema que até criamos um subgrupo dentro do nosso grupo de estudo de regulação, porque, obviamente, tá super ativo esse assunto. A gente está convivendo aí com novas normas a cada semana, correndo atrás para aprender. E aí foi nesse contexto que a gente fez o convite para o secretário participar. O secretário, muitos diriam, ainda está chegando na secretaria, mas a gente teve uma conversa prévia com ele e mostra como nós que estamos começando a aprender a regulação, ele já está no 2.0, porque está conseguindo expedir as normas, discuti-las e ainda ao mesmo tempo interagindo com a sociedade. Ele tem comentado que tem se mostrado aberto a esse tipo de evento. Então, é um super prazer tê-lo aqui. Agradecemos muito, Regis, a sua pronta disponibilidade para estar discutindo com a gente. E aí, a gente vai ter esse nosso painel. A gente pensou, considerando os debates que a gente está tendo no grupo de GT de apostas, fazer algumas indagações para o secretário e para a gente começar a entender esse contexto de como é que está sendo produzido esse quantitativo grande de normas que estão sendo expedidas. Agora, aparentemente, vamos ter um tempo para digeri-las, elas vão parar de ser expedidas, porque está completo, ou pelo menos inicialmente completo, o panorama regulatório. Então, a dinâmica aqui do painel vai ser essa. A gente vai ter o Eric e a Júlia fazendo perguntas gerais para o secretário, e a gente vai evoluindo no debate. Então, antes de passar a palavra para um comentário inicial do secretário, vou só apresentar aqui o painel rapidamente. O Eric, ele é mestre em Direito, ele obteve um LLM pela Columbia Law School e também o título de mestre de Filosofia pela Universidade de Brasília. Ele é sócio de rádio na Indutra Advogados e é professor de Direito Econômico e Concorrencial no IDP de Brasília. E a Júlia, por sua vez, é mestre em Direito Processual Civil pela PUC
especialista em Sports Gambling pelo Ohio University e arbitragem pela AGV. Né? Ela é sócia atualmente do Melo Torres Advogados. E o secretário, ele é doutorando em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, na área de estudos de sistemas financeiros nacional e repressão aos ilícitos administrativos e a criminalidade penal. Antes disso, foi mestre no programa do Erasmus, no programa do European Legal Practice, pelo consórcio entre as universidades de Hannover e a Católica Portuguesa, graduado em Direito pela Universidade de São Paulo. E é um advogado especialista com atuação em Direito Público e Regulatório, e foi sócio de escritório de advocacia, atuando na área da advocacy legislativa e regulatório. Ainda atuou como superintendente jurídico da Desenvolve São Paulo, a agência de fomento do Estado de São Paulo, e ainda assessor jurídico da presidência do BDMG, o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, e gerente jurídico da ANTF, Associação Natural dos Transportes Ferroviários, e foi ainda assessor especial da Secretaria Executiva e subchefe adjunto para assuntos jurídicos, ambos na Casa Civil da Presidência, e agora aceitou o desafio de ser secretário aí de apostas. Regis, passo a palavra para você, já agradecendo, obviamente, a disponibilidade para estar aqui com a gente. Obrigado, Lessa. Obrigado, Renê. Obrigado, Matheus. Bom dia, Eric. Bom dia, Júlia. Bom dia a todas e todos que nos ouvem aqui. Na verdade, eu que agradeço a oportunidade de poder falar aqui. Tivemos aí uma prévia rápida, Lessa, Júlia e Eric. E uma das coisas que eu fiz questão de falar é a gente acaba por estar num lugar, num ambiente novo, com muita atividade, os convites são diversos para se falar em diversos ambientes, e eu tenho buscado focar em instituições reconhecidamente relevantes para o debate público, aberto, transparente, e me parece que o IBRAC ocupa muito bem esse espaço. Tenho, enfim, boas referências, tanto profissionais quanto pessoais, do Instituto, então me sinto feliz pela oportunidade de falar aqui com vocês, ainda mais sobre esse tema, que é o tema, a gente brinca lá, né, todos nós estamos há pouco tempo lidando com esse tema, mas parece que já faz 10 anos, né, que nós estamos lidando com esse tema, dada a intensidade em que tivemos que lidar com todos os desafios. Lessa, se você me permite, eu acho que assim, acho que vale a pena aqui a gente fazer uma rápida introdução, porque eu entendo que muitos de vocês já estão familiarizados com o tema, já estão aí engajados nos estudos relacionados ao tema, mas eu imagino que possa ter na nossa audiência pessoas que ainda estão começando a entender o que se passa, em que momento nós estamos. Então, eu vou fazer assim, uma rápida introdução para a gente se localizar e depois a gente pode começar um debate mais direto sobre temas específicos. Então, bom, o que é importante a gente lembrar? Esse tema de apostas é um tema que, durante muitos anos, durante algumas décadas, foi um tema tratado pelo direito brasileiro lá na Lei de Contravenções. Então, pelo menos a partir da década de 40, o que nós temos principalmente o enfrentamento do tema apostas é um tema em que era tratado como uma contravenção, previsto expressamente lá no artigo 50 da Lei de Contravenções, e era assim que o direito brasileiro se resumia à temática de apostas. Em 2018, ou seja, bastantes décadas depois, por meio de uma iniciativa do Executivo Federal, uma medida provisória do então governo Temer, legaliza um tipo específico de aposta chamada aposta de cota fixa em eventos esportivos. Então, em 2018, vai para o Congresso Nacional uma medida provisória que legaliza uma atividade específica de aposta num tipo específico, que são as apostas esportivas. A aprovação, então, dessa lei, lá no final, em dezembro de 2018, traz a necessidade de uma regulamentação desse setor. Então, já na lei de 2018, havia uma previsão de que, olha, o Congresso Nacional, ele legalizou essa atividade, mas atribuiu ao Executivo Federal um papel de regular esse setor. Previa, inclusive, um prazo, né? Ele previa um prazo de 2 anos para regulamentação, prorrogáveis por mais 2 anos. O fato histórico que nós temos é que durante os outros 4 anos que sucederam a 2018, essa regulamentação não foi feita. Então, para os familiarizados com a semântica e o direito regulatório, nós passamos aqui de uma atividade que antes de 18 era ilegal, ela passa a ser uma atividade legal não regulada, e
vivemos um ambiente que é chamado na regulação normalmente como ambiente cinza, né? Nós estamos num ambiente em que não sabemos exatamente as especificidades regulatórias desse setor e o resultado econômico disso foi a propagação de um número grande de prestadores desses serviços que começaram a atuar no mercado nacional sem essa regulamentação. Então, nós tínhamos lá uma legislação, uma lei bastante diminuta, bastante simplificada, lá na 13.756, que fez com que o setor se desenvolvesse um pouco do jeito que deu, avançando em muitos casos em temáticas que nos parecem bastante problemáticas do ponto de vista econômico e, sobretudo, do ponto de vista social. Em 2023, então, identificando essa necessidade de incremento regulatório, o governo federal manda uma medida provisória nova ao Congresso e, em paralelo, um projeto de lei, e a tramitação conjunta desses dois dispositivos resulta na conversão, na sanção da Lei 14.790, também em dezembro, coincidentemente, mais de 2023, em que amplia-se o escopo regulatório, tanto do ponto de vista do objeto autorizado, legalizado, quanto da regulação e a própria legislação demanda. Então, se me parece que a lei lá de 2018 demanda pouco, digamos, da atividade do ponto de vista normativo, a lei de 2023 amplia um pouco esses deveres e direitos na atuação dessa atividade, atribuindo de novo ao Ministério da Fazenda o papel de regulador desse setor. Ainda em 2023, sentindo necessidade de alguma regulamentação infralegal, já é editada uma portaria pelo próprio ministro da Fazenda, uma portaria de outubro de 2023, e que tenta começar a delinear, a partir das ideias deste governo e, sobretudo, da lei, quais seriam os indicativos necessários para a regulamentação desse setor. A lei é aprovada, então, em dezembro, entre Natal e Ano Novo. Não, um pouco antes do Natal, não, entre Natal e Ano Novo, se eu não me engano, dia 29 de dezembro, se a minha memória não me falha, aprova-se essa lei em janeiro já de 2024. Então, é criada a Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, que recebe, então, por meio do decreto reestruturador do Ministério da Fazenda, as competências de regular esse setor. E aqui é importante lembrar que regular, a gente entende como uma cadeia regulatória que se dá desde a edição de atos normativos infralegais, passando pelo processo de autorização, o processo de monitoramento e fiscalização e, por fim, caso necessário, no caso de infração, a ação sancionadora. Então, a secretaria é estruturada, ainda que um órgão da administração pública direta, ainda que uma secretaria vinculada, interna do Ministério da Fazenda, ela é estruturada propriamente como um órgão regulador. Então, nós temos aqui uma área de regulação, de edição de atos normativos, nós temos uma área de autorização, que faz os processos de autorização, nós temos uma área de fiscalização e monitoramento e, por fim, uma área de ação sancionadora. Essa secretaria, então, criada em janeiro, passa a vigorar em fevereiro, e a partir de fevereiro intensifica-se esse processo normativo aí, mencionado pelo Lessa. Então, nós temos uma escolha inicial de edição de uma portaria em que traz uma agenda regulatória, ou seja, uma preocupação inicial de sinalização para o mercado de quais serão esses atos normativos vindouros. Então, nós temos uma distribuição, naquele momento, de 11 temas que são distribuídos numa agenda regulatória prevista para se finalizar em julho, agora, de 2023. O que eu acho que é importante aqui para a gente começar já a problematizar e a pensar os nossos temas? Eu brinco que, como acadêmico do direito, se vocês pegarem os primeiros capítulos da minha tese de doutorado em construção lá na Universidade Federal de Minas Gerais, a gente vai ter um roteiro de como se regular. Então, o roteiro começa com identificação do problema regulatório, levantamento de alternativas para se lidar com esse problema regulatório, oitiva da sociedade para ver o que aqueles que são afetados por essas alternativas dizem sobre esses modelos, a realização de uma análise de impacto regulatório dessas ferramentas, e então a edição de um ato normativo que vai ser a base normativa dessa regulação.
uma vez criado esse mecanismo, nós precisamos, desde logo, entender como mensurar se as medidas tomadas são medidas que levam ao resultado regulatório esperado, ou seja, aqueles problemas regulatórios identificados no primeiro momento, as soluções indicadas, as soluções estão me ajudando, estão me atrapalhando, estão sendo neutras, e a partir daí, num segundo ciclo regulatório, partimos para o que também na literatura se chama análise de resultado regulatório, ou seja, eu vou ver se aquilo que eu fiz funcionou, se não funcionou, preciso rever, se funcionou, está ótimo, eu sigo. Fato é que, como nós tivemos esse setor cinza desde 2018 até 2023, houve uma opção consciente de entender que nós estamos num momento ímpar da regulação desse setor. Ou seja, houve uma opção do regulador, e aí eu posso falar isso mesmo antes da minha chegada, né? Eu cheguei na secretaria em abril desse ano, já o corpo técnico que estava na secretaria tomou essa decisão, e eu endosso, me parece que foi a decisão necessária e acertada, que foi, nós precisamos avançar quanto antes com a regulamentação desse setor. O processo de identificação de problemas regulatórios, isso foi feito internamente. As alternativas regulatórias, as oitivas, se deram por meio de reuniões e de uma abertura do setor para o setor e para o que a gente pode chamar de franja do setor, né? Ou seja, os prestadores de serviço, outras instituições que dialogam com esse setor. E conseguimos, então, com bastante esforço da equipe, bastante empenho, concluir essa agenda regulatória e conseguimos concluir, então, aquelas 11 temáticas que acabaram sendo normatizadas em 10 portarias. Então, aqui, para a gente entender, né, do que nós estamos falando, por que 10 portarias? Nossa, parece, né? O setor de apostas precisa de tantos temas diferentes. Então, para vocês entenderem, aí eu vou me permitir olhar para a tela ao lado aqui para minha colinha, para a gente ir cronologicamente passando por todos os dados normativos. A primeira delas é uma normativa que trata especificamente da habilitação de entidades certificadoras. Ou seja, o que o regulador entende? O regulador entende que nós precisamos de terceiros que sejam capazes de nos ajudar para a certificação técnica, tanto das plataformas, dos próprios sistemas de aposta, quanto dos jogos, no caso dos jogos online, que são disponibilizados nessa plataforma. Ou seja, não é o próprio Estado, a própria secretaria que avalia o sistema tecnicamente, mas sim uma certificadora. E essa certificadora passa por um processo de habilitação, cumprindo os requisitos pré-estabelecidos pela secretaria. Então, a primeira portaria é uma portaria que abre quais são os requisitos das entidades certificadoras, e essas entidades certificadoras vêm ao Ministério da Fazenda, se certificam e, a partir de então, são habilitadas para isso. Nós já temos 5 certificadoras que estão habilitadas no Brasil, e podemos dizer que são as 5 maiores certificadoras que fazem esse serviço em outras jurisdições da fora. Segunda portaria é uma portaria que trata de meios de pagamento. Né? Aqui é uma outra brincadeira que eu gosto de fazer em homenagem à minha orientadora. Ela vem e fala de transação de pagamento. A minha orientadora, com formação civilista que tem, sempre vai dizer transação significa outra coisa para a gente que é advogado. Mas a lei quis tratar a transação aqui no sentido muito mais do ponto de vista econômico, ou quase simbólico, do que está lá previsto no Código Civil, como uma forma de revisão dos termos contratuais da transação, mas o fato é que foi para a legislação transação de pagamento, acabou se preferindo por manter a expressão, ainda que me parece que tecnicamente seria mais correto falar aqui de meios de pagamento ao invés de transação de pagamento. Nessa portaria aqui, por exemplo, nós temos algumas restrições que já são importantes para o setor, como uma que ficou bastante conversada na época, que era a restrição do uso de cartão de crédito, por exemplo. Muito mais preocupado com a dimensão crédito do cartão do que propriamente pelo fato de ser por meio de um cartão. Depois disso, nós temos uma portaria muito técnica, que é a portaria de sistema, que é a portaria que fala sobre as regras de como esse sistema de apostas tem que se estabelecer. Então, a gente entra, de fato, nas questões técnicas de como deve ser garantida a idoneidade, a correção, a aleatoriedade, quando necessária, desse sistema ao prestar esse serviço para aqueles apostadores que se interessarem. E aí chegamos em maio numa portaria bastante relevante, que é a portaria que estabelece quais são os requisitos para o pedido de autorização. Aqui nós estamos olhando especificamente para esse potencial agente operador de aposta, que é o nome legal
casa de aposta no Brasil, agente operador de aposta. Esse agente operador de aposta tem diversos requisitos que passa desde demonstração de origem de capital, quem são os participantes, quem são os beneficiários finais, quem são os dirigentes. Ele é necessário ser estabelecido no Brasil, eles têm que ter dirigentes no Brasil, enfim, todos os requisitos para que ele possa vir e pedir essa autorização. E essa portaria faz também algo muito esperado para o mercado, que é a abertura formal dos pedidos de autorização. Então, a partir ali dessa portaria de 2 de maio, nós temos a abertura, perdão, de 21 de maio, nós temos a abertura dos pedidos de autorização. O que foi feito também nessa portaria, que é bastante relevante? Foram criados dois mecanismos. Um mecanismo que é um mecanismo perene de pedido de autorização, pela própria natureza da autorização, pela natureza concorrencial que foi dada na legislação para a atividade. Essas autorizações serão abertas constantemente, ou seja, não existe um ciclo que se encerra. A qualquer momento, qualquer agente que, cumprindo todos os requisitos legais e regulatórios, pedirem autorização, serão autorizados pelo Ministério da Fazenda e poderão prestar esse serviço. Além disso, temos um gato querendo participar da nossa conferência. Além disso, ela abre um procedimento alternativo para esse período de adequação, dizendo que todos aqueles que pedirem autorização ainda nos primeiros 90 dias, após a publicação dia 21 de maio, terão uma resposta no decurso desse ano e, uma vez cumpridos todos os requisitos, estarão autorizados a funcionar a partir de 1º de janeiro. Por que isso é relevante? Dois motivos. O primeiro deles é porque a plenitude da vigência da regulação se dá a partir de 1º de janeiro. Ou seja, a partir de 1º de janeiro, por um comando legal regulado pela Secretaria, encerra-se um período de adequação e iniciamos, então, propriamente um mercado regulado. Para funcionar a partir de 1º de janeiro, as empresas precisam ser autorizadas e cumprir em sua plenitude a legislação e a regulamentação específica do setor. Com isso, o que se pretende, além de tudo, trazer esses agentes que funcionam hoje sem o cumprimento pleno dessa legislação para o pedido de autorização. O setor usa essa expressão canalização, ou seja, queremos trazer todos aqueles que estão atuando no setor e que se interessam de fato prestar esse serviço de uma forma regulada, de uma forma controlada para esse ambiente. E, então, demos esse incentivo para que ele venha o quanto antes pedir essa autorização com esse mecanismo de garantia que a resposta vai se dar. O que acontece com aqueles que apresentarem os seus requerimentos depois será analisado, haverá uma resposta dentro de um prazo de 180 dias de análise, que eventualmente pode extrapolar o ano de 2024, ou seja, eventualmente esses agentes que optarem por encaminhar seus pedidos de autorização depois desse prazo de 90 dias, eventualmente não poderão iniciar suas operações em 1º de janeiro, junto com os demais autorizados. Aí agora eu vou dar uma acelerada, porque nós, de fato, tivemos que dar uma acelerada também na produção desses atos normativos, mas aí nós temos uma portaria bastante técnica, construída junto com o COAF, de combate à lavagem de dinheiro. Depois, nós tivemos uma portaria que também foi bastante esperada pelo setor, porque quando comentava sobre a legislação, a alteração da legislação de 18 para 23, eu disse, houve uma ampliação também do escopo. E é verdade que lá em 2018 nós tínhamos apenas apostas esportivas. O legislador, por emenda, em 2023, amplia as possibilidades de aposta também para os chamados jogos online. O grande problema disso, existe um certo grau de abstração de quais seriam esses jogos online que poderiam ser reconhecidos como autorizados pela legislação. O que essa portaria faz? Baseado em experiências também internacionais de outra jurisdição, cruzando com as restrições impostas pelo legislador nacional, sobretudo relativa a ser de cota fixa, ou seja, ter uma possibilidade de o apostador identificar previamente qual é o multiplicador que virá a ser aplicado na sua aposta, caso ele venha a ganhar, foi criada, então, essa portaria perdão, com regras que, de novo, não serão diretamente aplicadas pelo regulador, mas sim serão utilizadas como referência pelo certificador para dizer esse jogo está autorizado pela regulamentação, esse jogo não está. E, obviamente, só aqueles autorizados poderão ser disponibilizados pelos agentes operadores em suas plataformas. As 4 últimas portarias, então, nós temos uma portaria que trata das destinações,
Tal como acontece na loteria federal, na loteria operada pela Caixa, conhecida por todos, existe aqui também na aposta de cota fixa um direcionamento de 12% para determinados agentes aqui, tanto agentes privados, mas, sobretudo, destinações públicas, por exemplo, da área de saúde e da área de educação. Então, nós temos 12% do volume de recursos do setor destinado a determinadas áreas, e essa portaria dá conta de uma questão muito procedimental de como esse recurso deve chegar, então, nesses fins. Temos duas portarias procedimentais, por assim dizer, uma portaria que trata do monitoramento constante do setor e da fiscalização, em casos específicos, e nós temos uma portaria que trata da ação sancionadora. E nós temos uma última portaria, que me parece também uma portaria muito relevante para a gente comentar, que é a portaria chamada de Jogo Responsável, Direitos e Deveres, que é uma portaria que intenciona, sobretudo, focar no apostador e proteger tanto os seus direitos e deveres, mas, sobretudo, o que a gente gosta de chamar de suas saúdes, a sua saúde mental e a sua saúde financeira, normalmente uma coisa atrelada à outra. Aqui a gente traz diversas regras que, enfim, talvez as senhoras e os senhores viram, inclusive noticiadas na imprensa nos últimos tempos, de algumas restrições impostas, sobretudo do ponto de vista da publicidade, mas não só. Também na própria interação do apostador com a casa de aposta, nós criamos regras, por exemplo, a possibilidade de autoimposição de limites, a obrigação, ou seja, o dever do próprio agente operador de cientificar e de fazer processos educacionais para o apostador, indicando que aquilo deve ser entendido não como uma forma de renda, não como uma forma de ampliação da sua remuneração, mas sim como um mero entretenimento. E deixando claro que a atividade de aposta, dada, né, a máxima internacionalmente conhecida, a banca sempre ganha. É importante que o próprio fornecedor dessa atividade deixe claro para o apostador que se interessa por aquilo como uma forma de entretenimento, que isso é mero entretenimento e que não é compensação de renda, que não torna ele melhor ou pior pelo simples fato de se divertir ali naquele ambiente. Além disso, a gente trata também de um tipo muito específico de publicidade, que é a interação com os meios sociais, sobretudo com redes sociais e os chamados influencers, ou aqui no setor, os afiliados, como são ditos. Então, nós criamos aqui também regras muito específicas. Com isso, me parece que a gente fecha, e aí eu só faço uma última provocação antes de devolver a palavra para vocês, que tem uma outra dimensão que para mim é muito interessante desse setor, e foi um dos principais motivos que me atraiu a vir para cá, que é a interação desse setor com outros setores regulados. Então, a gente está falando tanto de setores temáticos, então, por exemplo, a regulação do sistema financeiro, a regulação própria da saúde, a regulação das atividades esportivas. Nós temos diversos setores temáticos regulados por outros reguladores, com os quais a gente, como regulador da aposta propriamente dita, teremos que interagir. Além disso, nós temos reguladores transversais. E aí aqui eu aproveito, obviamente, esse fórum para dizer a nossa interação, por exemplo, com o sistema de controle da concorrência. A nossa interação, além disso, com defesa do consumidor. Então, nós temos aqui uma interação também com outros reguladores transversais, que a gente tem que aprender como se dá a nossa regulação vis-à-vis essas regulações transversais de outros setores. Então, pensando aqui em um momento futuro em que eventualmente haja um movimento de consolidação de mercado entre esses agentes operadores, em que medida cabe à Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda falar sobre o tema, em que medida isso é um tema para a CAD, por exemplo. No momento em que houver nas relações privadas, nas relações bilaterais entre apostador e agente operador de aposta, até onde vai a competência nossa como regulador, até onde começa a competência dos órgãos de defesa do consumidor que fazem essa interface. Então, além de ser um ambiente novo, uma regulação nova, que nunca havia sido feita no país, o que já torna a coisa ao mesmo tempo muito interessante e muito difícil. Além disso, a gente tem esses desafios de interação com outros setores regulados e a gente aprender juntos aqui como essa regulação pode se dar de uma melhor forma possível. Acho que eu já falei aqui uns 20 minutos, eu vou devolver, porque eu acho que a parte mais interessante aqui é a partir de agora. Mas eu agradeço de qualquer forma novamente ter tido a palavra.
Não, excelente. Obrigado, secretário. Acho, obviamente, é importante ter essa contextualização e esse panorama das normas, né, que foram feitas até agora. E é super interessante também essa perspectiva de integração com outros sistemas de regulação. Obviamente que isso é uma coisa a se dar atenção e torna o debate ainda mais, acho que ainda mais interessante mesmo, até porque outros órgãos vão ter outras perspectivas, até outros processos regulatórios, é isso que a gente muito avalia no nosso comitê, quer dizer, cada um tem a sua forma de regular, alguns a gente avalia mais aderente, menos aderente a um processo mais dialético, ou, se pode dizer, democrático de produção normativa. E aí eu já passo aí a palavra para os nossos debatedores, ou para os nossos perguntadores, se eu posso chamá-los assim, para começar a fazer algumas indagações de caráter mais geral. Eric e Júlia, fiquem à vontade. Bem, bom dia a todos. Obrigada, Alessa. Obrigada, Matheus, pelo convite. É um prazer estar nessa mesa com o secretário. Agora que nós já temos a regulamentação, né, nós sabemos até pela experiência de outros países que o sucesso dela está diretamente relacionado com o enforcement, pois é ele que incentiva as empresas a atuarem de forma regular e desincentiva o que que se chama de mercado negro, né? Então, como o senhor vislumbra o day after do dia 31 de dezembro, né? Os desafios que o governo espera encontrar em 2025 com a fiscalização e a garantia das empresas que obtiverem a outorga para estarem atuando a partir do dia 1º de janeiro, né? Tendo em vista, por exemplo, né, a dificuldade que a Loterd teve no geobloqueio que ela solicitou para o estado do Rio de Janeiro. Aqui eu acho que a gente tem uma coisa que a gente precisa reconhecer que é um desafio, né? Acho que não podemos deixar passar isso como se fosse uma trivialidade. É, então, a primeira coisa a se reconhecer é que as medidas preventivas vão ser o primeiro principal problema, a principal solução, na verdade. Então, a identificação, por exemplo, da existência de um setor autorizado, de empresas autorizadas, e a canalização não só das empresas para dentro desse setor, mas, sobretudo, dos apostadores para as empresas autorizadas, é um dos mecanismos mais eficientes para a atividade econômica propriamente dita. Então, aqui há, por exemplo, um mecanismo que a gente previu, que é todas as casas de aposta autorizadas terão que funcionar numa extensão, num domínio da internet, bet.br. Ou seja, com isso a gente tem uma ferramenta muito simples e, ao mesmo tempo, muito potente para comunicar os apostadores de que, olha, se você quer apostar num lugar seguro, num lugar que não vai colocar a sua saúde em risco, e que, veja só, se você ganhar, você até vai conseguir resgatar o prêmio, a única garantia que você tem é se você, de fato, apostar numa casa autorizada. Então, essa compreensão, essa divulgação de que, a partir de 1º de janeiro, nós temos, sim, empresas autorizadas e que as demais são ilegais, e ao atuar nesse ambiente legal, você está se colocando em risco sua saúde, seu capital, e eventualmente, inclusive, ajudando organizações criminosas, é uma primeira saída. Mas a gente sabe que isso é necessário, mas não é suficiente. Além disso, nós temos ferramentas, e aqui tem uma novidade interessante que a lei traz especificamente para o setor de apostas, que ela faz uma espécie de excepcionalidade do famoso artigo 19 do Marco Civil da Internet, qual alguns devem ser familiarizados. Lá no Marco Civil da Internet, a gente tem um comando muito expresso, muito circunscrito, dizendo aquelas hipóteses em que, mediante decisão judicial, uma plataforma pode derrubar, eventualmente, um site. Aqui no setor, nós temos esse mecanismo atribuído ao regulador, Ministério da Fazenda. Então, nós temos uma ferramenta legal que nos autoriza ir aos divulgadores, sobretudo do ponto de vista da publicidade, mas também dos links disponibilizados e determinar que esse link seja derrubado porque está sendo divulgado por uma empresa não autorizada. E aí aqui é uma outra grande vantagem da gente ter uma separação clara e binária, que é regulado e autorizado do resto. Então, se a empresa é autorizada, nós sabemos exatamente quem ela é, nós sabemos o CNPJ, nós sabemos quais serviços elas podem prestar. Se ela não está nesse grupo, ela é ilegal e ela tem que ser banida do sistema. Nós temos ainda um último passo bastante relevante, que é
a interação com o sistema financeiro. Então, hoje à tarde, inclusive, eu tenho uma reunião com o Banco Central do Brasil, com duas diretorias do Banco Central, para começarmos a estudar como fazer bloqueios de pagadores de PIX, por exemplo. O que nós vemos é, se de um lado o mercado regulado ele está circunscrito, por força legal, inclusive, a instituições de pagamento e instituições financeiras, ou seja, a gente só pode ter prestadores de serviço financeiro para o setor de aposta, aquelas instituições específicas autorizadas a funcionar pelo Banco Central e não as demais. O mercado que funcionará na ilegalidade não vai conseguir se utilizar de instituições de pagamento e instituições financeiras, porque o Banco Central vai fazer esse controle, e aqueles que tentarem funcionar sem autorização vão ter que recorrer a instituições que, no limite, terão que acessar, ainda que indiretamente, um pagador de PIX, e por conta dos fluxos financeiros, me parece plenamente possível identificar o padrão de que se trata, passando aqui, né, na base de muitas operações feitas, todas direcionadas para um único centro e remetido para o exterior. Se conseguirmos barrar também o meio de pagamento, essa é uma ótima solução. Um dos motivos do insucesso da Lopeg é que ela tentou agir à margem da lei, né? Ela não tem amparo legal para tentar fazer o que ela tentou fazer, inclusive com diversas decisões judiciais contrárias à Lopeg. Então, um dos motivos é porque a Lopeg está agindo fora da legalidade, fora dos comandos constitucionais, por isso que também ela não conseguiu nenhum sucesso na sua empreitada. Secretário, nessa questão da fiscalização, então, nós temos a seção de perguntas e respostas no site, né, que é uma ferramenta ótima para esclarecimento de todos. As perguntas e respostas, ela tem como finalidade apenas um diálogo com a sociedade ou ela pode servir, por exemplo, como uma solução de consulta, né, e seria vinculante ao braço sancionador da secretaria? E, nesse sentido, também poderia ser utilizada como meio de defesa no caso de uma fiscalização e uma autuação de forma contrária ao que está contido nas respostas a essas perguntas. Boa pergunta, Júlia. A gente teve aqui um desafio muito grande inicialmente, que é pela novidade e pela dimensão da regulação que a gente teve que editar, era muito comum, era muito natural que haja dúvida. As dúvidas mais imediatas, mais presentes nesse momento, vêm sobretudo dos potenciais agentes operadores de aposta. E isso que a gente pode chamar de franja do setor. Então, nesse momento, ela tem sido usada, sobretudo, como resposta consultiva mesmo desses agentes potencialmente regulados para esclarecimento sobre a regulamentação do setor. A gente entende que, num segundo momento, isso já é uma tratativa interna nossa, de que, num segundo momento, inclusive, a gente vai ter que segregar aquelas perguntas para que o perguntas e respostas frequentes seja muito mais direcionado para uma dimensão educacional, o que é autorizado, o que não é, o que é regulado, o que não é, e deixarmos essas perguntas, digamos, mais técnicas, mais específicas, para os agentes. Mas qual foi a nossa preocupação aqui? Por que nós geramos aquele fato? Quando começamos a receber essas perguntas, a gente se deparou com um seguinte risco: responder bilateralmente e ser entendido como uma espécie de privilégio dado a este ou aquele agente. Ou seja, ao responder uma determinada pergunta apenas para um determinado perguntador, nós poderíamos estar beneficiando porque ele estaria agindo conforme o nosso entendimento e os demais não saberiam esse entendimento necessariamente. Então, por isso, nós optamos para, em paralelo, sempre que recebemos uma pergunta técnica sobre a regulamentação, ao mesmo tempo que respondemos a quem perguntou, a gente publica no nosso FAQ. E aí, chegando na sua pergunta, nós entendemos que as perguntas são esclarecimentos do que está expressamente previsto, ainda que não de uma forma simples, para a regulamentação. Então, a força normativa propriamente dita daquilo que a gente responde decorre da portaria. Mas é sim o nosso entendimento de que, uma vez colocando como resposta à sociedade, disponibilizado,
isso pode ser entendido como um complemento hermenêutico daquilo que foi previsto no normativo. Então, não é de se esperar que algo que esteja no FAQ, num processo, por exemplo, de fiscalização, e muito menos num de ação sancionadora, seja reconhecido como contrário ao normativo. Então, isso, enfim, seria uma quebra bastante plena da confiança e da segurança jurídica em torno da regulação. Então, me parece que assim, a força normativa não decorre da resposta, mas sim a resposta dá uma força interpretativa do normativo. Bem, vou puxar a palavra aqui, Lessa, diretamente. Primeiro, obrigado, Matheus, obrigado, Lessa, pelo convite, obrigado, Renê, pelo espaço, obrigado, Júlia, pela parceria e, secretário, obrigado aí pela vontade de responder nossas perguntas. O senhor mencionou algumas vezes aqui meios de pagamento, né, e não transações de pagamento, como sua orientadora mencionou no passado, e eu queria fazer uma pergunta um pouco mais específica. Até aproveitando que o senhor tem uma agenda com o Banco Central hoje à tarde, quem sabe isso não é ponto lá, mas o Banco Central ele tem duas resoluções, né? A resolução 80 e 81 de instituições de pagamento, né? E essas resoluções elas tratam daquelas instituições que são autorizadas com licenciamento, né? Elas têm licença e autorização, e tem aquelas que têm um rigor regulatório, talvez em um nível mais suave, mas que são teoricamente autorizadas, sem uma licença, pelo menos, se eu não me engano, o prazo até 2028. Né? Dado que a gente está aqui num ambiente também que discute muito direito da concorrência, minha pergunta para o senhor é como é que a SPA interpreta instituições de pagamento autorizadas? É uma interpretação ampla ou uma interpretação restrita? E aí, já puxando um asterisco na pergunta, se for uma interpretação restrita, será que a gente vai ver um FIARC lá na SEAI do Ministério da Fazenda para discutir esse tema no futuro, já que pode ser uma restrição competitiva? Mas adoraria ouvir sua opinião. Aqui, o que eu acho que é importante, só dando um passo atrás, né? É, a solução de trazer essas instituições era, e aí é uma solução legal, inclusive, é uma solução que buscou trazer a maior clareza e a maior cooperação entre reguladores possível, que é trazer o Banco Central do Brasil também como responsável por uma outra perna dessas transações, para usar a palavra legal, ou seja, dos fluxos de pagamento. Me parece que a distinção feita na regulação, e aí falo do entendimento firmado por nós, é que estamos falando propriamente das instituições de pagamento com acesso direto ao Pix. Não estamos falando das instituições com acesso indireto ao Pix. Então, estamos falando de fato, e aí para usar a sua expressão, de uma forma, não sei se mais restritiva, mas sim, única e exclusivamente das instituições financeiras e das instituições de pagamento com licença para funcionar como tal pelo Bacen, ou seja, que tenha acesso direto ao Pix. Como eu tenho dito, e aí como alguém, enfim, que tem interesse acadêmico anterior, inclusive à regulação, me parece muito claro que isso é um dos temas que será visitado para análise num segundo momento. Então, entender se num segundo momento isso é merecedor ou não de revisão, se os resultados regulatórios a partir dessa intervenção regulatória foram aqueles esperados ou não, e tomar uma nova decisão, de novo, mais informada, depois de um ciclo, depois de um teste. Mas o que eu tenho dito, inclusive para todos aqueles agentes que nos têm procurado, e aqui nós temos um gradiente, né, de prestadores de serviço, desde instituições que se afastam muito de qualquer instituição típica prestadora de serviço financeiro, mas que fazem fluxos financeiros hoje no mercado, até os grandes bancos comerciais com carteira múltipla. Nós temos sido Nós temos as regras me parecem bastante claras, e nós iremos aplicar essas regras. Ali na frente, se houver a necessidade de rever, nós estaremos sempre dispostos a entender as questões técnicas baseadas em evidências, baseadas nos resultados regulatórios, e pensar se é necessário algum ajuste regulatório, infralegal, ou se no limite é necessário alguma demanda ao Congresso Nacional para que seja feito ajuste na legislação. Mas, sim, objetivamente, a sua pergunta, nós estamos falando, sim, do primeiro nível de instituições de pagamento autorizadas e licenciadas a funcionar. Secretário, muito obrigado. Eu queria só fazer, antes de passar a palavra para a Júlia, fazer
uma pequena pergunta, adendo aqui à pergunta anterior. O senhor mencionou tanto na sua fala introdutória quanto na resposta agora a questão de revisitar, né, esse arcabouço normativo que foi criado com muito esforço e muito mérito, né? Eu gostaria de dar parabéns tanto para a atual equipe quanto a anterior. Eu sei que ambas não são totalmente diferentes, né? Tem muita gente que ficou da equipe anterior. Eu queria conversar com o senhor, já que o senhor também é especialista em regulação e a gente está aqui no seminário de regulação. Qual a metodologia que o senhor enxerga para esse arco de análise de resultado regulatório, né? Como que o senhor espera fazer essa análise desse resultado regulatório? A gente vê o CAD, às vezes, fazendo isso por meio do Departamento de Estudos Econômicos, o que é muito interessante. Queria escutar o senhor um pouquinho sobre essa metodologia e aí, ao mesmo tempo, a sua visão se alguns mercados no Brasil, por exemplo, mercado de capitais, eles permitem espaço para autorregulação, né, dos próprios agentes de mercado. O senhor enxerga atualmente, com o arcabouço regulatório que nós temos, espaço para autorregulação, ou talvez no futuro a gente consiga reduzir talvez o espaço regulatório do Estado e dar mais espaço para autorregulação? Eu sei que são duas perguntas em uma, mas adoraria ouvi-lo sobre isso. Tá roubando, hein? É, mas são excelentes perguntas. Em relação à metodologia, qual que é o nosso comando atual, né? Se você for lá conversar com o Francisco, nosso coordenador-geral de regulação, o comando que ele teve no dia 1º de agosto é da gente agrupar, para começar, todas as notas técnicas das portarias, agrupar essas portarias identificando todas as medidas que foram tomadas, a partir dessa relação entre problema regulatório e medidas, nós não conseguiríamos fazer absolutamente todos, mas obviamente teremos que fazer uma seleção daqueles pontos que nos parecem importantes como indicadores daquele problema regulatório, das soluções apresentadas, para a construção de indicadores. Então, a gente tem um esforço agora que se iniciou dia 1º de agosto, que vai até dia 31 de dezembro, de até lá temos identificados com clareza quais foram os problemas, quais foram as soluções, quais são o parzinho solução-problema mais simbólico para aquele setor onde nós estamos regulando e a construção de indicadores. Para que a partir do 1º de janeiro, como a gente vai receber sistemicamente muitas informações do setor, a gente consiga ir monitorando esses indicadores. É um desafio bastante interessante, mas assim, me parece que há uma filosofia já relativamente sobre construção de indicadores regulatórios. Então, agora é um pouco sentar, tecnicamente, entender esse par, problema, solução, construção de indicadores. Obviamente, tem que ser aqueles indicadores que a gente consiga entender quem são, quantificar, consiga mensurar, consiga afastar, para que, a partir de 1º de janeiro, a hora que a gente começar a ser informado desses dados que vão chegar, a gente consiga monitorar, então, nesses ciclos, nos que a gente chama de ciclo regulatório, para que lá na frente, na hora que a gente precisar rever, a gente vai conseguir dizer, olha, eu tomei essa medida por conta desse problema, os resultados me parecem que foram esses, e existe uma correlação, existe uma determinação entre uma coisa e outra. Caso seja uma determinação, eu sei como fazer. Se for uma correlação, eu preciso entender quais são os outros elementos que são também correlacionados e qual é mais ponderante para esse resultado. Enfim, para ter essa informação. Mas é importante a gente conseguir ir construindo, desde o dia 1, essas informações. Isso, na minha cabeça, é dessa forma. Em relação à autorregulação, aqui a gente já tem um dos setores envolvidos nessa franja da atividade que está na autorregulação, que é o setor de publicidade. Tanto a legislação fala disso, quanto as nossas portarias falam disso. Então, a gente não, ainda que haja diretrizes sobre publicidade, nós não temos uma imposição muito no modelo hard de critérios para serem impostos, mas sim sinalizamos a necessidade, dos agentes estarem vinculados a um órgão de publicidade e cumprirem essa autorregulamentação. Eu entendo, sim, que há margem para outras questões, então, por exemplo, há questões técnicas,
onde há margem para autorregulação. Se vocês olharem a nossa portaria de jogo responsável, por exemplo, a gente toma um cuidado de não impor volumes de financeiros ou quantidades expressas de tempo para o monitoramento do apostador se ele está numa atividade que possa trazer problemas associados à saúde. Por que isso? Porque, de fato, o agente operador é aquele que tem maior capacidade de identificação do perfil e de entender quais são os limites que devem ser impostos a esse ou aquele apostador. Com esses dados, nós conseguiremos depois monitorar o agente e dizer, olha, você está sendo ou excessivamente gravoso, que eu acho menos provável, ou você está sendo leniente, e aí nós temos um mecanismo de enforcement contra o agente dizendo a sua política de jogo responsável não está dando conta de mitigar esses problemas relacionados à saúde do apostador. Esse ambiente de criar, por exemplo, autotestes, que a gente colocou na lei, de colocar campanhas relacionadas aos abusos da atividade relacionadas à aposta, limites, tudo isso eu vejo com bons olhos caminhar para um mecanismo autorregulatório. Então, os próprios agentes entenderem como agentes responsáveis pelo mercado que esses limites podem ser uniformizados, podem ser pensados de maneira coletiva, e nós, como reguladores do autorregulado, a gente também tem essa capacidade de fazer ajustes, fazer demandas específicas para o enforcement da regulação. Eu vou pegar, secretário, o gancho justamente do jogo responsável, por conta de várias reportagens, inclusive a última que saiu no dia 6 agora no Valor, que indica um aumento de emprego com carteira assinada, mas que isso não está se refletindo no aumento do consumo, em razão do uso dos recursos para aposta, cota fixa ou dos jogos online. Como saiu a portaria, né, de jogo responsável e como nós gostaríamos de uma visão panorâmica dos pontos dessa portaria e como eles endereçam essa questão levantada pelo Valor e por outros veículos de comunicação. Aqui tem duas coisas, Júlia, que eu acho que é importante a gente separar. Uma delas, de um lado, na verdade, nós temos a atividade de aposta, propriamente dita. Quando a gente desce um pouco desse nível da manchete do jornal e passa a entender os problemas reais das pessoas envolvidas, o que a gente identifica como padrão? Normalmente, as pessoas que têm problemas mais graves são associadas a fraude, são associadas a campanhas publicitárias de influencers que se remuneram a partir do endividamento, ou seja, por casas de apostas que são fraudulentas ou então que têm uma atividade predatória no setor, e no limite, de fato, empresas que são utilizadas para mera lavagem de dinheiro. Ou seja, muito dos problemas decorre justamente da ausência regulatória. Decorre de termos no mercado hoje empresas ou grupos criminosos que atuam se utilizando do ambiente de aposta para aplicação de fraude, para aplicação de mecanismos excessivamente predatórios. Isso não afasta 100% os problemas, digamos, reais do setor de apostas. É reconhecido pela literatura que o setor de apostas é um setor que merece um determinado cuidado por conta de problemas de saúde associados ao jogo, por tendências à dependência. Ainda que, normalmente, a literatura dá conta disso, grande parte das dependências são de pessoas que têm suscetibilidades a outras dependências. O que a gente precisa fazer? A gente precisa proteger essas pessoas. E aí, a proteção ela se dá de algumas formas. Uma delas, como eu coloquei mais cedo, a parte de publicidade tem que ser muito mais controlada. Então, tanto a publicidade mais comum, digamos assim, dos meios mais tradicionais, quanto essa publicidade pós-moderna dos influencers, isso tudo tem que ser muito mais controlado. E, de novo, me parece que a partir do momento em que nós temos empresas autorizadas que se responsabilizam com a regulamentação e forçando de todas as formas a canalização dos apostadores para essas empresas, a gente tende a mitigar principalmente aquela primeira dimensão, né, a dimensão do crime, a dimensão da lavagem de dinheiro, a dimensão da fraude, mas também aquelas pessoas que dentro do ambiente regulado, começam a ser informadas de que a aposta não dá lucro, a aposta não é meio de renda, não é
diversão, não é investimento, não te torna mais bonito, não te torna mais chique, não te torna mais forte. A aposta é só uma forma de entretenimento em que você vai possivelmente perder a maior parte do tempo e tá tudo bem. Você se divertiu se aquilo é um divertimento que te cabe. Do outro lado, a gente tem essa imposição aos agentes operadores de monitoramento desse apostador. Ou seja, olhar para o apostador e tentar monitorar padrões. Então, eles são obrigados a classificar, entender os perfis desses apostadores por meio de critérios previamente estabelecidos na sua política de jogo responsável, entender aonde eles se enquadram. Aqui nós temos ferramentas tecnológicas que nos ajudam. Então, você, num primeiro momento, pede autodeclaração de renda, você sabe onde essa pessoa mora, você sabe a instituição financeira que ela utiliza, você sabe os fluxos de pagamento que ela faz no primeiro momento para a sua instituição, e monitorando isso, você consegue entender qual é o perfil. Então, se é uma pessoa que, no seu conjunto de informações, de dados disponibilizados via sistema, se enquadra num perfil de alto potencial de gastos e tudo bem, a gente pode simplesmente acompanhar. Se essa pessoa não se enquadra nesses perfis, cabem avisos, cabem pausas e, no limite, cabe até o banimento. Então, assim, aqui não temos bala de prata, né? A gente tem aqui um monte de coisas, mas me parece o mais relevante aqui é essa separação de um setor que, pela ausência regulatória de 4 anos, acabou por atrair uma atividade fraudulenta e ilegal. Isso eu acho que a gente vai conseguir limpar muito desses problemas sociais atrelados à aposta, mas o que sobrar, aí nós temos um cuidado especial que deve ser dado por meio dessa interação com o próprio agente e indiretamente pelo regulador. Secretário, obrigado pela resposta mais uma vez. A gente está aqui meio que num roda-viva do IBRAC, então a gente vai girando a cadeira aqui, e fazendo perguntas. Eu acho que seria interessante a gente aproveitar teu tempo. Eu sei que ele está se esgotando, né? O senhor tem uma agenda importante no Congresso Nacional. E talvez fazer um comentário rápido aqui, quando o senhor mencionou na resposta a autorregulação, provavelmente no jogo responsável ali teria um espaço, me ocorreu pensar aqui um pouquinho do mundo do direito da concorrência, né? Quais seriam os gargalos concorrenciais que a gente já poderia começar a observar no mundo do mercado de apostas de cota fixa, né? Eu vejo, por exemplo, pouco risco de cartel, né? Um mercado naturalmente pulverizado, pelo menos no que a gente pode observar no mundo, 40, 50, a gente teve 130 interessados, né, na fila, apesar de que até agora não foi um volume de pedidos tão grande, então o risco de cartel baixo. Mas sempre há risco de troca de informação comercialmente sensível, né? Então isso é algo que é interessante. E na União Europeia houve um caso muito interessante no mercado de moda, em que a Comissão Europeia fez inclusive buscas e apreensões porque havia meio que um manifesto de casas de design de moda que coletivamente queriam buscar sustentabilidade ecológica, vamos dizer assim, só que com isso eles mexiam com variáveis concorrencialmente relevantes. Isso se tornou um problema concorrencial lá. Eu enxergo aqui talvez um paralelo no jogo responsável, que é algo ESG, né, socialmente relevante, que a depender de como você mexe nessas variáveis, você pode esbarrar aqui um pouco no CAD, né? Então esse talvez seja um comentário aqui até para contribuir nessa visão de antitrust. E aí, para te pedir a tua contribuição, que é o que tem mais valor aqui para a gente, tem dois tipos de situações que a gente pode vislumbrar, que é dificuldades de acesso à infraestrutura. Então, eu quero ser um concorrente novo, eu quero pedir autorização, eu quero pagar os 30 milhões. Mas para isso eu preciso de uma infraestrutura essencial para entrar, né? Ou esse processo está verticalizado, né? Esse mercado está verticalizado. Então a gente enxerga, por exemplo, que a 14.790 não permite controladores, né? O pessoal que tem direitos de transmissão, seus controlados ou controladores terem autorizações. Não sei se, aí eu estou olhando como leigo, não sei se participações minoritárias estariam proibidas, né? Então a gente pode ter uma questão de verticalização e acesso à infraestrutura essencial como algo que pode bater no CAD no futuro. E aí eu acho que contribuiria muito conosco, que somos especialistas em CAD, eu estou falando de mim, né, no final das contas, entender o ecossistema, como que se enxerga o ecossistema do mercado de apostas de cota fixa, né? Quem são os atores para além
das bets, né? Quem que o senhor enxerga nesse ecossistema de mercado de aposta de cota fixa? Essa foi uma das descobertas, digamos, que a gente tem quase que diária, né? Assim, a gente vem sendo procurado e temos feito um esforço bastante grande de receber a maior quantidade de pessoas sempre de forma pública e transparente. Mas é muito interessante como a gente recebe de tudo quanto é lugar. Então, assim, o mais evidente são os prestadores de serviços tecnológicos. Então, aqui a gente está falando, por exemplo, daqueles de empresas ultra especializadas. Ontem eu recebi uma empresa que ela era especializada em reconhecimento facial. Então, esse era o negócio dela, mecanismos específicos de reconhecimento facial. E é sempre interessante porque, normalmente, os prestadores de serviço que nos procuram em geral, vem nos convencer, né, vem nos trazer o argumento de que o nível de sofisticação que só eles conseguem ofertar é aquele mais adequado para o mercado. Então, o nosso cuidado aqui é sempre entender esses inputs, como, olha, nós temos esses serviços prestados e eu preciso entender o quanto é necessário, o quanto é suficiente e aonde eu coloco esse trabalho. Mas então nós temos prestadores de serviços especializados, muito segmentados, então reconhecimento facial, combate antifraude, prestadores de serviço financeiro das mais diversas naturezas, então tanto as próprias IFs quanto IPs, mas também instituições que são formadoras de carteira, né, esses clássicos mesmo, que alguns já são IP, por exemplo, outros ainda não, e estão tentando se estabelecer nesse mercado. Nós temos fornecedores de tecnologia relacionada à atividade de apostas, propriamente dito, então empresas que são capazes de monitoramento de perfis de aposta para saber se há manipulação de resultados, para saber se há tentativa de fraude. Nós temos empresas de fornecimento de sistemas de aposta, então tem muitas bets que têm o seu próprio sistema proprietário, mas nós temos muitas bets que compram esses sistemas, então é comum, por exemplo, um grupo de investidores que quer se estabelecer como bet, ela compra um sistema white label, internaliza e usa aquele sistema white label como seu, mas na verdade é um prestador de serviço por atrás. Nós temos os fornecedores de jogos online, por exemplo, que também nós temos tanto jogos padrão, que são disponibilizados, digamos, muito pulverizadamente por todos, e temos jogos muito específicos. Tem um prestador de serviço de jogos que ele veio nos trazer um jogo online, randômico, aleatório, que cumpre as regras de aposta de cota fixa, mas que visualmente nada mais é do que os melhores momentos de um jogo de futebol. Eles compram direitos dos atletas, eles compram imagens reais desses atletas e, por inteligência artificial, geram um jogo de 2 minutos e, de uma forma randômica e aleatória, quando você aposta, gera um resultado. O time A ganhou do time B pelo resultado tal. Então, assim, o meio ambiente aqui de prestadores de serviço é bastante grande, bastante grande. E aí eu acho que você tem razão nessa sua preocupação de como eu vou entrar nesse sistema. Mas me parece que os custos de entrada hoje ainda são custos absorvíveis vis-à-vis ao potencial ganho. Acho que a gente, com a regulação, a gente sobe o sarrafo, ou seja, com os deveres impostos pela regulação, não só por conta da outorga, mas obviamente também pela outorga, pela conta liquidez, enfim, por todas as exigências, a gente sobe o sarrafo. Então, do ponto de vista concorrencial, a gente tem que ter essa consciência de que pode ser entendido como uma espécie de barreira à entrada, mas me parece que é uma barreira à entrada necessária nesse momento, justamente para fazer a separação de quem é capaz de prestar esse serviço. E lembrando que aqui tem uma especificidade que aí daria um seminário inteiro, que é o legislador nacional reconheceu a aposta de cota fixa como uma loteria serviço público. Então, ainda para complexificar ainda mais a nossa temática, nós não estamos falando de uma atividade privada pura e simples, nós estamos falando de um serviço público prestado mediante outorga. Então, só para isso já é discussão para mais direto. Mas, enfim, a gente aqui tem diversos temas e acesso à infraestrutura é uma coisa que me interessa muito. Tem um texto que está para sair, inclusive, sobre acesso à infraestrutura, falando da disponibilização do PIX, falando da disponibilização do Drex, comparando o setor ferroviário com disponibilização de infraestrutura, comparando no setor de transporte elétrico,
transporte, com distribuição, enfim, todos os setores, comparando, né, a briga entre telecom e as prestadoras de serviço digital, como que você remunera a telecom para transporte enfim, em diversos setores, a discussão sobre a infraestrutura como meio de controle da entrada, me parece super interessante. Talvez isso aqui chegue aqui, né? Ainda não sei dizer. E, de fato, eu só vou fazer um alerta chato, como eu preciso ainda me arrumar e ir para o Senado, se a gente puder já ir se encaminhando aqui para o final, eu agradeceria. Certo, perfeito, secretário. Até ia comentar isso para quem não sabe, o secretário fez um grande esforço para manter aqui a agenda, porque ele foi convocado para falar. No Senado, a agenda começa daqui a pouco, e é por isso que a gente começou o seminário tão rápido, já fomos para as perguntas, e acho que até atingimos esse nosso objetivo. Chegaram umas perguntas aqui pelo chat, mas dado que a gente vai precisar encerrar o nosso painel um pouco mais cedo, eu vou, enfim, vou tomar a liberdade de depois passar ela para o secretário, e se ele puder, ele nos responde e eu devolvo aí para quem fez a pergunta. Então, a gente realmente já caminhando para o encerramento, secretário, eu dou mais 1 ou 2 minutos se você quiser fazer a última palavra, mas já aqui em nome então, não só do Comitê de Regulação, como de todo o IBRAC, agradeço muito a sua participação. Abrimos aqui o nosso a 10ª edição do nosso comitê, enfim, um tema muito interessante, muito ativo, e logo com a sua participação, que foi super esclarecedora, esse seu approach com temas de regulação torna a gente até, de alguma forma, falando da mesma língua, que é super bacana para a gente. Então, quer dizer, em todos os aspectos, foi muito rico recebê-lo aqui. A gente convida você, obviamente, a continuar acompanhando o grupo do nosso GT de apostas. A gente está até pensando em fazer até uma manifestação a respeito desse cenário regulatório que está sendo construído. Enfim, devolvo a palavra para você para encerrar, agradecendo, e para todos que estão nos assistindo, o painel vai continuar. A gente vai interromper agora a transmissão, porque estamos, né, tornando esse painel mais curto, mas a gente retoma a programação normal com o próximo painel, no horário marcado. Secretário, acho que é isso. Fica aqui os nossos muito gratos agradecimentos. E deixo a palavra com você para encerrar. Lessa, obrigado. Não, eu que agradeço Lessa, agradeço Júlia e Eric pelas perguntas. Renê e Matheus, obrigado por ficar com a gente até agora também, e todas e todos que participaram. Como eu tenho dito, até por essa necessidade de urgência da edição dos atos normativos, a interação que a gente consegue ter, muitas vezes se dá na participação desse tipo de evento. Então, todas as possibilidades que a gente tem de ouvir, e às vezes até ao falar, refletir sobre aquilo que a gente está falando, é bastante rico, principalmente quando é uma interação com pessoas qualificadas como vocês. Então, eu que agradeço, eu espero ter conseguido ser claro e atingir aí os objetivos. Em relação às perguntas aqui, muito rapidamente, a gente tem aqui a evolução da própria regulação tende a endereçar esses pontos. O primeiro ponto sobre o que é ilegal, o que é legal, a tendência é que, havendo empresas autorizadas e as empresas autorizadas só podendo disponibilizar jogos legais autorizados, isso tende a solucionar o problema que hoje nós temos. Eu brinco que a pergunta que eu mais respondi na minha vida, provavelmente, que é: o jogo de tigrinho não é legal? Então, essa resposta, ela se dá na situação. A partir do 1º de janeiro, se um jogo está sendo ofertado por um agente operador autorizado, necessariamente é um jogo legal. Se não for, o agente merece ser fiscalizado e, no limite, sancionado. Em relação ao segundo ponto, uma das grandes diferenças organizacionais da regulamentação é que as empresas terão que ser estabelecidas no Brasil como empresas nacionais. Ou seja, há sim uma empresa física, há pessoas físicas responsabilizadas perante o direito nacional, que são tanto acionadas, obviamente, pelos mecanismos online, mas também por mecanismos físicos, se for necessário. Inclusive, por exemplo, a gente tem uma exigência de, no limite, ter acesso a data centers onde os dados são disponibilizados para a gente, caso a gente não consiga ter esse acesso de forma remota. Então, aqui também me parece ser mais um ganho grande da gente trazer esse setor para um ambiente regulado e empresas autorizadas fornecendo esse serviço. Mas, enfim, eu agradeço novamente, agradeço as perguntas, agradeço a interação. Foi uma boa manhã. Agora eu vou correr para o Senado, e é um debate sobre o projeto de lei de cassinos. Também
tende a ser bastante divertido e desafiador. Mas eu agradeço novamente pelo convite, por esse início de manhã, e um abraço a todas e todos. Obrigado, secretário. Até já. Até já a todos.